Questão do ano de 2022, vamos marcar a frase em que a dupla possibilidade de construção proposta está errada. Chegou ou chegaram 1 milhão de doses de vacinas. E agora? Poderia usar as duas formas aqui ou não? Disse ainda há pouco, quando aparecer milhão acompanhado de um substantivo, no caso aqui, no plural, o verbo pode concordar tanto com a palavra milhão ou com o substantivo no plural. Só que aqui o que ocorre? Neste caso, nós temos o quê? O verbo vem antes do sujeito. Quando o verbo vem antes do sujeito, aí essa concordância dupla não é aceita. O correto aqui é o quê? Chegou 1 milhão. Então, a alternativa A, essa proposta de construção com dupla possibilidade está errada, porque veio antes. Se viesse depois, poderiam ser as duas formas. 1 milhão de doses chegou ou chegaram. Mas como veio antes, vai concordar com 1 milhão. Então, 1 milhão chegou, neste caso, chegou 1 milhão de doses. Compreendeu? Quando tiver concordância com 1 milhão, seguido de determinante no plural, vai ser o mesmo caso das expressões partitivas. Por exemplo, a maioria das doses chegou ou chegaram. Então, 1 milhão de doses chegou ou chegaram. Mas quando vem antes, o verbo vier antes de 1 milhão, aí nós já sabemos, ele será empregado no singular. Então, o correto aqui é somente chegou. 1 milhão de pessoas foi ou foram? Acabei de falar. 1 milhão foi, as pessoas foram à passeata. Então, as duas formas são aceitas, porque está depois do sujeito. Quando vem antes, não. A peça apresentava personagens novos e novas. Sim, porque personagens eu posso falar os personagens e as personagens. Então, as personagens novas, os personagens novos. As duas formas são aceitas. Aqui eu tenho um comum de dois, que é aquele substantivo que é usado tanto para masculino quanto feminino, só vou mudar o artigo aqui. É o mesmo caso de o dentista, a dentista. Os egípcios utilizavam hieróglifos e hieroglifos. Será que as duas formas estão corretas? Sim. Eu posso ter esta proparoxítona ou posso ter esta palavra paroxítona, ou seja, com acento ou sem. Ficou bêbado ou bêbado. As duas formas também são aceitas. É interessante, é o mesmo caso de infarto, infarte, enfarte ou infarto. Nós temos 4 possibilidades de escrevermos a palavra infarto, que geralmente a gente fala infarto ou infarte, mas existe infarte e infarto também. Fique atento. A questão desta prova é elaborada a partir de pequenos textos e pretendem avaliar sua capacidade em interpretar e compreender textos, assim como em redigir de forma correta e adequada. Então, você observa, questão do ano de 2022, prova para o cargo de soldado, bombeiro, militar. Aqui você já identifica, a FGV faz muito isso, traz pequeno texto, provérbio, para você fazer a interpretação. Assinale a frase a seguir em que o vocábulo melhor desempenha a mesma função que na frase acima. Um relato honesto se desenrola melhor se o fazem sem rodeios. Ok, e esse advérbio, será que ele é o quê? Será que ele é um substantivo? Um advérbio? Observe, um relato honesto se desenrola se o fazem sem rodeios. Desenrola melhor, aqui eu tenho um verbo. Observe a diferença entre eu dizer desenrola melhor ou desenrola. Ele desenrola o seu trabalho, ele desenrola melhor. Aqui você já consegue identificar que está fazendo o quê? Uma modificação do verbo. Então, nós vamos marcar que ele vai desempenhar essa mesma função de advérbio. Então, vamos lá. A melhor frase, aí eu já sei. Opa, frase é um substantivo. Mestre Mário disse, se está acompanhando um substantivo, não pode ser advérbio, será um adjetivo. A engenhosidade é o sal da conversação, não seu melhor alimento. Novamente, substantivo. Você já sabe, está junto a um substantivo, adjetivo. O melhor acontecimento, acontecimento, substantivo.
Se está junto aqui, eu já sei, advérbio, ou melhor, adjetivo. Se está junto a um substantivo, adjetivo. Advérbio, ele estará junto a quê? Ao ava. Adjetivo, verbo, o próprio advérbio. Quando os bens circulam, verbo, eles circulam melhor. Então, aqui eu já sei que é um advérbio. Por quê? Está modificando o verbo circular. Da mesma forma que ali é um advérbio, aqui também. Das palavras insignificantes, nasce a melhor demanda. Demanda substantivo. O que acompanha um substantivo é o quê? Um adjetivo. Pegue o seu caderno, anote aí essa questão de advérbio. Na sua prova terá uma questão sobre advérbio. Lembre-se de que ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Está junto de um substantivo? Pode ser adjetivo ou então um pronome indefinido. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação. Já vai lendo e grifando aqui. Problema de estruturação que pode levar à seguinte informação equivocada, errada. Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade de Perm, lá no leste da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê de Investigação russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas, informa o comunicado divulgado pelo órgão que ainda não estabeleceu um balanço definitivo do número de vítimas. Caro concursando, questão da FGV, muita atenção. Primeiro ponto é você, obviamente, compreender o enunciado da questão. Depois vá às alternativas. Não vá com muita sede ao pote, pois geralmente no início que seja alternativa A ou B, vem uma que parece ser a correta, mas nem sempre. Então, muita atenção. No primeiro período desse pequeno texto, há um problema de estruturação que pode levar a uma informação errada. Qual é a alternativa que vai passar uma informação errada? Isso pede o enunciado. As pessoas foram mortas a tiro. Então, observe aqui. Um estudante matou 8 pessoas a tiros. Então, esta informação está correta. Eu preciso da errada. O estudante foi ferido antes de ser preso. Vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiro lá no leste da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira. Então, primeiro ele foi ferido, depois ele foi preso. Essa informação está correta de acordo com o texto. O estudante foi preso no dia 20, vamos ver, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, dia 20. Mas a ocorrência foi em dia anterior, vamos ver? Um estudante matou 8 pessoas a tiros no campus da Universidade da Rússia, antes de ser ferido e preso nesta segunda-feira, de acordo com o Comitê Russo. Várias pessoas atingidas pelos disparos ficaram feridas. Aqui você já consegue identificar que esse estudante ele matou as pessoas no mesmo dia 20, foi ferido e também preso no mesmo dia 20. Então, a ocorrência foi em dia anterior? Não. Isso foi basicamente simultâneo. Então, aqui, a alternativa C gabarita a questão, porque essa informação está errada. As pessoas atingidas estavam no campus da universidade. Matou 8 pessoas a tiros no campus. Se matou essas pessoas lá no campus, obviamente elas estavam lá. O Comitê de Investigação Russo deu informações sobre a ocorrência, de acordo com o Comitê de Investigação Russo. Certa também a alternativa, eu preciso da errada. Vamos ver agora. O segmento chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico poderia ser reescrito de forma correta e com a manutenção, isso aqui é importante, do sentido original do texto. Como poderíamos e devemos reescrever essa passagem? Observe. Após sucessivos anos de poucas chuvas, os reservatórios das hidrelétricas, esses adjuntos adnominais ou complementos nominais, você pode retirar para facilitar. Pegue somente o substantivo, observe. Os reservatórios chegaram ao mês de setembro em seu pior nível
histórico. Vamos aqui. Ok, eles chegaram, verbo transitivo indireto. Então, se ainda não resolveu a questão no PDF, resolva todas as questões no PDF e depois assista a correção. Melhor para você verificar o seu grau de aprendizado. Então, eles chegaram ao mês de setembro, aqui eu tenho o quê? Um objeto indireto. Já que eles chegaram, você vai observar que o verbo transitivo direto ele vem acompanhado de uma preposição. Neste caso, a preposição a. Eles chegaram ao mês de setembro, aí você vai vir aqui e fazer a pergunta: como eles chegaram ao mês de setembro, em seu pior nível histórico? Se eu pergunto como, então aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial que vai expressar uma circunstância de quê? De modo. Então, o modo que eles chegaram ao mês de setembro. Regência. Quem chega, chega a algum lugar. Tão perto de chegar a algum lugar. Então, eu cheguei à escola e não cheguei na escola. Então, vamos ver como podemos reescrever. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Nós vimos aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico. Eles chegaram ao mês de setembro em seu pior nível histórico de todos os tempos, e não somente do mês de setembro. Quando a gente lê a alternativa A, observe, eles chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Então, está considerando só o mês de setembro? Não. Aqui tem 2 ou 3 possibilidades para você compreender esta alternativa. Então, primeira coisa, eles chegaram no mês de setembro? Não. Eu vi aqui o quê? Que eles chegaram ao mês de setembro. Então, o correto seria aqui. Eles chegaram, aí vamos colocar aqui entre vírgulas, chegaram em seu pior nível histórico, como fala aqui, em seu pior nível histórico, ao mês de setembro seria o correto. Da mesma forma que não pode ser no, porque quem chega, chega a algum lugar. Ao mês de setembro, chegaram, vamos colocar aqui, em seu pior nível histórico. Outra dica, você observou que só inverteu aqui esse adjunto adverbial, neste caso aqui, mês de setembro, ou neste caso aqui também, este objeto indireto que vai ser o complemento verbal da palavra, do vocábulo chegar. Então, eles chegaram ao mês de setembro. Observe que só inverteu aqui, observe. Chegaram a seu pior nível histórico no mês de setembro. Alternativa B, no mês de setembro chegaram a seu pior nível histórico. É a mesma frase, só mudaram aqui a posição das palavras. Então, você já eliminaria. Se são frases iguais, significados iguais, nós vamos descartar, porque seriam as duas. Se fosse a resposta correta, as duas poderiam ser, e não pode. Então, voltando à questão de regência, quem chega, chega ao mês de setembro em seu pior nível histórico. E quando eu falo aqui também seu pior nível histórico, vou colocar aqui, ó, de todos os tempos, que era este nível. E quando a gente lê aqui, a gente acha que é somente comparando com o mês de setembro dos anos anteriores. Chegaram ao mês de setembro, aqui você já observa, quem chega, chega a algum lugar. Observa que chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Será que pode ser dessa forma também? O que você acha? Aqui também você já consegue observar que, muita atenção, que se chega, chega a alguma coisa. Como fala que chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Tanto faz seu pior nível histórico ou nível histórico pior. Então aqui, a alternativa C está correta. Se você prestou mais atenção, se você já sabia da regência do verbo chegar, aqui você já eliminaria a alternativa D, B e A também. Por quê? Porque chegaram no e não. Chegaram ao mês de setembro em seu nível pior. Então, chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior, como fala aqui na alternativa C. O seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro. Vamos voltar aqui. Os reservatórios, aí você vai falar assim, os reservatórios, o seu pior nível histórico foi atingido no mês de setembro? Não. Você tem de observar aqui também a sequência da frase. Olha o que fala aqui. Com a manutenção do seu sentido original do seguinte modo. Então,
Os reservatórios chegaram ao mês de setembro a seu nível histórico pior. Então, alternativa C é a correta. Muito interessante esta questão mesmo, um nível de exigência um pouquinho maior. Aqui questão também da FGV do ano de 2022. O filósofo francês Pascal afirmou que, nem vou ler, porque nós teremos que ler de novo. Então vamos ver o que pede a questão. O pensamento acima é dividido em duas partes, separadas pelo emprego dos dois pontos. Observe aqui. A segunda parte mostra o quê? Então vamos ler. O filósofo francês afirmou que a imaginação tem todos os poderes. Agora usamos os dois pontos. Ela faz a beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. Aqui está falando de quê? Da segunda parte. Então, esta daqui é a segunda parte. A segunda parte mostra o quê? O esclarecimento sobre como atua a imaginação. A imaginação tem todos os poderes. Ela faz a beleza, a justiça e a felicidade. Ok, vamos deixar por enquanto. Pode ser que seja um esclarecimento como atua a imaginação. Uma enumeração dos poderes da imaginação. A imaginação tem todos os poderes. Quais são os poderes que ela tem? A beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. Então, esses dois pontos aqui já vêm, as principais funções dos dois pontos são a enumeração e a explicação, que as bancas cobram mais. Sempre que for explicação, substitua por pois ou porquê. Então, eu já vi que aqui está fazendo o quê? Enumerando, não é isso? A enumeração dos poderes da imaginação. Então, nada de o esclarecimento sobre como atua a imaginação. Eu tenho todos os poderes, a beleza, a justiça, a felicidade, a alegria. Então, eu estou o quê? Enumerando quais são esses poderes. Uma explicação dos termos da parte anterior? Não, neste caso não envolve explicação, descarto a alternativa C. Lembre-se de que a segunda parte está mostrando o quê? Tem todos os poderes. Quais são esses poderes? Aqui vai enumerar. A consequência da oração anterior? Não. Uma definição do que é imaginação? Não. Aqui está falando o quê? Que tem todos os poderes. Observe aqui. Esses são os maiores poderes do mundo. Então, isso daqui são os poderes e nada de imaginação, correto? Nesse segmento do texto 3, o adjetivo sublinhado tem a função de quê? Observe, uma investigação complexa da PCDF, que durou 16 meses. Então, o complexo durou 16 meses. Tempo longo, não é isso? Resultou na prisão do homem apontado como o maior traficante de cocaína da capital. É Wesley do Espírito Santo, vulgo Macarrão. Então, quando eu falo uma investigação complexa, esse adjetivo ele tem a função de quê? Ah, foi algo complexo. Eu sei que foi 16 meses, mas conseguiram prender o maior traficante da capital. Então, o objetivo é valorizar indiretamente o trabalho da polícia. Está correto porque uma investigação complexa. Aqui não está falando, a polícia trabalhou muito, batalhou, foram tantas horas, muito período sem dormir, foram tantos homens. Mas se falou que é complexa, a gente já sabe que isso exigiu dedicação, inteligência e esforço da polícia. Então, valorizou de forma indireta, eles não quiseram dizer, por exemplo, que foi muita dedicação, muita inteligência. Mas você sabe, se é algo complexo, a gente já sabe que é algo que exige maior dedicação para ser resolvido. Justificar o pouco tempo dedicado à investigação? Nada. Se é algo complexo, a gente sabe que que exige maior tempo, tanto é que foram 16 meses de investigação. Mostrar o preparo intelectual dos agentes policiais. Será que é somente o preparo intelectual quando falo que é algo complexo? Não. Complexo é mais abrangedor. Indicar uma opinião do jornal sobre a prisão realizada? Nada disso. Aqui não é a opinião do jornal. Aqui nós já sabemos que vem para
reforçar o ato, a investigação deles, valorizar. Informar a população sobre o trabalho diário da polícia, nada disso. Foi exatamente sobre esta ação aqui da prisão do maior traficante de cocaína da capital. Então, concursando, agora é uma questão que está contemplando o gerúndio. Eu preciso da alternativa correta, aquela em que o gerúndio foi bem empregado. Questão do ano 2022, FGV gosta muito de cobrar gerúndio. Lembre-se de que o gerúndio ele é utilizado para aquelas ações que ocorrem simultaneamente. Então, tem de acontecer ao mesmo tempo. O que a FGV coloca nas alternativas? Ações que ocorrem em tempos distintos, empregando o gerúndio. Não pode. Gerúndio para ações que ocorrem simultaneamente. O policial viu o assaltante correndo pela ponte. Já aqui já tem uma ambiguidade, inclusive, na frase. Quem estava correndo pela ponte? O assaltante ou o policial? Então, você já vai observar aqui, vou descartar a alternativa A por causa dessa ambiguidade. O correto seria o quê? O policial viu o assaltante que estava correndo pela ponte. Então, essa ambiguidade vai fazer com que a alternativa A seja descartada. O professor entrou em sala abrindo o livro de chamada. Ok, eu disse ainda há pouco. O gerúndio pode ser utilizado, deve ser utilizado para as ações que ocorrem ao mesmo tempo. O professor pode entrar em sala abrindo o livro de chamada. Vou deixar. O turista saiu do museu sorrindo. Ok, ele saiu do museu sorrindo. Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, porque ele está saindo da sala e sorrindo. Então aqui o gerúndio foi empregado corretamente para aquela ação que pode ocorrer no momento da outra. Então, o fato de sorrir aqui, a ação de sorrir, ela pode acontecer no mesmo momento, sair do museu. Tirou o dinheiro do bolso comprando o livro. Não, você já não tira comprando. Primeiro você tira o dinheiro do bolso e depois comprou o livro. Então aqui deveria ter uma conjunção aditiva e são ações que ocorrem em momentos distintos, não posso usar o gerúndio. Pensou um pouco sobre o assunto, decidindo fugir. Não, primeiro ele pensou um pouco e decidiu fugir. Então, não são ações que ocorrem ao mesmo tempo. Você já não pensa fugindo, não. Você pensa, chega a uma conclusão e depois vai fugir. Ações que ocorrem em tempos distintos, não posso usar o gerúndio. Ok, a FGV não anulou a questão. Tem duas corretas? Não. Qual dessas duas aqui, a B ou C, que você acha que é mais prudente? A mais prudente é a alternativa C. Por quê? Ele sai, quantas vezes você sai da sala, você entra no carro sorrindo? São ações que ocorrem ao mesmo tempo. É diferente. Geralmente o professor entra em sala e depois ele abre o livro de chamada. Então, o professor entrou em sala e abriu o livro de chamada, seria o correto. Não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 96% das empresas que participaram da campanha Taxa Zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa. Trecho publicitário de uma empresa de segurança que mostra um caso correto de concordância. Então, 96% das empresas que participaram da campanha ficaram, observe aqui, 96%, então observe que 96 participaram, 96 ficaram. Então aqui, FGV, ela gosta bastante de cobrar em sua prova porcentagem. Aí de que você vai se lembrar? Quando tiver porcentagem, o verbo vai concordar com o número ou então com o determinante. Neste caso, poderia ser concordar com 96 ou com empresas também, porque os dois estão no plural. Então, a única forma correta aqui seria o verbo de fato no plural mesmo. Por quê? Tanto o numeral, o percentual, a porcentagem, ela está no plural, porque passou de um no plural, e também o determinante aqui, o substantivo, que está acompanhando também no plural. A frase abaixo que mostra um erro, vamos marcar aqui.
um erro em tipo semelhante de frase. Então vamos ver. 3% da população emigrou para a Europa. 3% plural, então eu poderia falar 3% emigraram, concordando com o número que indica a porcentagem. E população é um substantivo, é o determinante no singular. Então, o verbo também está no singular, esta está correta, porque está concordando com a população emigrou. 1% do grupo saíram em viagem. Disse ainda há pouco, vai concordar com o número da porcentagem ou com o determinante? O número 1 no singular, grupo também no singular. Então, obrigatoriamente, precisamos de um verbo no singular. Então, 1% do grupo saiu em viagem. 1,5% da turma viajou, observe. A turma viajou no fim de semana, está correto. 5% dos alunos lamentaram a falta do professor. Olha aqui, concordando com o 5%. 5% lamentaram. 22% acreditam nas pesquisas. Os eleitores acreditam nas pesquisas. Está correto também. A única errada aqui é a alternativa B, que precisava do verbo estar no singular. O substantivo sublinhado vítimas, quanto ao gênero, falou que é gênero, nós já sabemos, é masculino e feminino, não é isso? Está no mesmo caso do substantivo. Então, mesmo caso aqui. Mais uma vez, um conflito armado entre traficantes e policiais ocorre em área atendida pelas UPPs no Rio de Janeiro e deixa vítima. Primeira coisa, quando fala de gênero do substantivo, será que ele é uniforme? Será que ele é biforme, comum de dois, epiceno, que também pode ser para os animais, ou sobrecomum? Então, lá na nossa aula teórica tem a explicação de cada um deles. Quando fala vítima, eu falo o vítima, os vítimas, as vítimas, ou sempre falo as vítimas. Então, as vítimas eu uso tanto para masculino quanto pro feminino. Então, aqui eu já sei que é um sobrecomum. O que é essa classificação sobrecomum? Sobrecomum vai nos remeter a que é sobrenatural, por exemplo, a algo estranho. Quando a gente vai fazer masculino e feminino dos substantivos, o mais comum não é eu pegar, por exemplo, vamos pegar um aqui, menino. O menino, eu venho aqui e falo o quê? Vou colocar um O aqui antes. O menino, a menina. Então, o mais comum é isso aqui. Agora, algo que é sobrenatural seria o quê? Usar a mesma forma para os dois. Então, sobrecomum, sobrenatural. É só para você se lembrar disso daqui. Sobrecomum é o que usa a mesma forma para os dois. Eu falo a criança ou eu falo o criança? A criança? Não, eu sempre uso a criança para os dois. Então, as vítimas, o carrasco, a criança é sempre usado tanto pro masculino, quando fala de gênero, quanto pro feminino. Então, a criança aqui eu já sei que também é sobrecomum. Então, vai gabaritar esta questão, alternativa B. Dentista. Eu falo a dentista e o dentista. Quando posso usar aqui a mesma palavra, o mesmo substantivo para os dois? Vou trocar somente o determinante, eu já sei que é o quê? Neste caso é comum de dois. Então, comum de dois. Por quê? Ele é comum aos dois, eu uso tanto para o masculino quanto para o feminino. O homem, a mulher. Então, aqui, será que ele é sobrecomum? Será que ele é comum de dois? Epiceno, não, que é para coisas e animais. Então, neste caso aqui, eu já sei que eu tenho. Quando eu mudo todo o radical, ou mesmo no caso de menino e menina, eu sei que eu tenho aqui um substantivo biforme. O que é bi? Duas formas. E já esses outros aqui são uniformes. Por quê? Forma única, que seja para masculino quanto feminino. É dentista do mesmo jeito. Quando eu observo menino e menina, aqui mudou também um pouco. Mudou a terminação ou pode mudar o radical. Mas é biforme, porque eu tenho duas
formas. Então, descarto homem, descarto menino também. A personagem ou personagem. Personagem é um substantivo que eu usei para os dois. Se eu usei para os dois, eu já sei que é o quê? Comum de dois. Se é comum de dois, não é sobrecomum. Sobrecomum é aquele que você usa a mesma forma para as duas pessoas, para os dois gêneros. Por exemplo, vítima, testemunha, correto? Vamos marcar a alternativa que apresenta a frase correta quanto à regência. No fragmento acima, se empregou corretamente a regência do verbo lembrar. Porque me lembrei do homem. Então você observa aqui, me lembrei do homem que tinha vergonha de ter sido atropelado por uma carrocinha de pipoca. Então vamos marcar a alternativa correta no que tange ao verbo lembrar. Quando aparecerem aqui os verbos lembrar, recordar, esquecer, ele tem duas formas de você fazer a regência deles. Ou seja, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Eu sempre brinco com o alfabeto. Tem o C e tem o D, não é isso? Então, observe aqui. Os governantes esquecem-se. Se tem o C, tem o D. Observe aqui, aqui não é D mais os, que é dos. Então, eu sempre falo, tem o verbo lembrar, esquecer, recordar os verbos, você vai se lembrar do alfabeto CD. Se tiver o C, tem que ter o D. Se não tiver o C, não tem o D. Observe aqui. Porque me lembrei. Ok, aqui para a primeira pessoa eu uso o me mesmo. Se fosse para a terceira pessoa, seria o C. Então, apareceu o me, aparece o D. Apareceu o C, aparece o D também. Então, vamos ver aqui. Os governantes, nós precisamos da alternativa correta. Esquecem-se dos perigos. Então, se tem o C, tem o D. Então, neste caso aqui, alfabeto, essa alternativa está correta. Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Então, aqui você já vai observar, neste caso aqui, qual que está correta. Onde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Aí você já sabe. Quem vai a algum lugar, não é isso? Então, o correto aqui seria o quê? Aonde foram os tempos tranquilos de outras épocas? Onde e aonde? Aonde você vai usar quando o verbo exigir a preposição a. Irei aonde você for. Chegarei aonde você chegar, porque esses verbos exigem a preposição a. Então, ela está errada. Alguns países aspiram posições. Aspirar no sentido de almejar, desejar, ele é um verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Então, neste caso aqui, descarto também. Os governantes não se importam que os critiquem. Quem se importa de alguma coisa. Então, não se importam de que os critiquem. Por quê? Quem se importa de alguma coisa. Avisou-se aos governantes dos perigos. Então, aqui nós temos o verbo avisar. Macete, anote aí. Verbo transitivo direto e indireto, ele não pode ter como complemento dois objetos diretos e nem dois objetos indiretos. Anote aí no caderno. Verbo transitivo direto. Isso aqui ocorre muito com o verbo informar também. Então, lembre-se disso daqui. Quando você se deparar com um verbo, nenhum verbo pode ter como complemento dois objetos indiretos. Observe só. Olha aqui, o ao, isso aqui é uma preposição, o de também uma preposição. Então, ele está tendo dois objetos indiretos. Então, o correto seria o quê? Avisou-se os governantes dos perigos, correto? Então, avisou, quem avisa, avisa alguém. Eu avisei a população, eu avisei o governador e não avisei ao governador, correto? Então, avisou-se os governantes dos perigos. Então, quem avisa, avisa alguém de alguma coisa, correto? Ou então, poderia ser também quem avisa, avisa a alguém alguma coisa. Poderia ser assim também. Avisou-se aos governantes os perigos de um ataque nuclear. Vou descartar porque eu tenho como complemento do verbo avisar dois objetos indiretos e não pode. A frase deixamos eles bêbados, dita por Agar no segundo quadrinho, nem trouxe porque é questão de gramática pura. Mostra uma linguagem coloquial, isso mesmo, porque aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto.
Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito. Eles não podem ser usados depois de verbo. Se for depois de verbo, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos, que no caso, para eles, eu uso os. A forma adequada à norma culta, norma padrão, de forma correta, seria: deixamo-nos bêbados. E aí? Deixamos eles. Será que é deixamo-nos? Vamos deixar aqui. Deixamos-nos, os deixamos, já sei, não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Deixamo-los bêbados ou deixamos-los bêbados. Primeiramente, deixamos eles. Se é eles, não é nós. Então, já venho e descarto essas duas alternativas. Agora, deixamos-los, deixamo-los ou deixamos-los. Você vai se lembrar de que quando o verbo começa em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar L junto ao pronome. Então, os, como o verbo aqui terminou em S, eu já sei. Vou retirar o S, retiro o S, então já descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Por quê? Vou retirar o S e vou acrescentar o quê? O L. Eu não falei que é os, então ao invés de falar deixamo-os, eu vou falar o quê? Deixamo-los bêbados. Alternativa D gabaritou a questão. Agradecer a laranjeira pela laranja é não entendê-la. As alternativas a seguir apresentam formas corretas de unir a forma verbal do presente do indicativo ao pronome o enclítico. Se é enclítico, é um caso de ênclise quando o pronome virá depois do verbo. À exceção de uma, vamos assinalar então aquela que está errada, porque aqui apresenta as formas corretas. Entendes-lo? O que você vai observar? O que eu disse ainda há pouco? Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e colocar o L. Então, o correto é entendê-lo. Então, já gabaritei a questão porque a errada é a alternativa A. Entende-o. Aqui está correto ou está se referindo aqui. Se eu disser, por exemplo, entende-o, aí eu já sei, ele entende. Como o verbo terminou aqui em vogal normal, você vai só acrescentar o pronome oblíquo átono depois dele. Entendemos. O verbo termina em R, S ou Z, nós vamos retirar o S e colocar o LO. Então está correta. Entendeis. Eu vou retirar novamente o S e vou colocar o LO. Entendem-no. Quando termina em som nasal, MN, aí você vai se lembrar do alfabeto. MN eu já sei. Se terminou em som nasal, eu vou acrescentar o N. Então, o correto é entendem-no mesmo. Aqui, neste caso, só a alternativa A está errada porque não retirou o S. Por isso que marcamos conforme pede o enunciado. Olá, aluno parceiro do nosso curso de português. A nossa aula agora está contemplando crase, acento indicativo de crase. Você já sabe, crase é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Por isso nós sabemos que, para ter crase, a palavra da frente tem de ser uma palavra feminina. Primeira coisa, lembre-se disso daqui. Quando você não vai usar a crase. Antes de palavras no masculino, você não usa. Antes de verbos também no infinitivo, você não vai usar crase. Artigos indefinidos, que seja o, vamos colocar aqui, um ou uma e suas variações, uns e umas. Não usa crase também. Pronomes pessoais, muita gente acha que antes, por exemplo, do ela, vamos usar crase. Não usamos crase antes dos pronomes e também dos pronomes pessoais. Antes dos pronomes indefinidos também, lembre-se disso aqui. Não usamos crase antes de certa, alguma, por exemplo, quem. Não vamos usar crase. Não usamos crase também antes de palavras no plural. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Não podemos usar crase no singular antes de palavras no plural também. E também não usamos crase antes dos pronomes demonstrativos. Somente se for aquele
ou aquela. E nós vamos usar desde que a palavra que venha antes exija a preposição a. Por exemplo, fui àquela escola, porque quem vai a algum lugar, mas o a de aquela nós usaremos. Então, aqui estão as principais regras de quando não usar a crase. Para o cargo de assistente administrativo FunSaúde do Ceará, vamos ver? Nesta frase, há 2 casos de emprego correto do acento indicativo de acento grave indicativo da crase, ou seja, nessa frase, a crase foi empregada de maneira correta as 2 vezes. Vamos marcar a opção que indica a frase em que esse acento está empregado de forma incorreta. Vamos ver? A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. Então, ela está ligada a quê? Às circunstâncias. Por quê? Aquilo que está ligado a alguma coisa, mas o as de às circunstâncias, por isso tem crase aqui. E, às vezes, é uma locução adverbial, que expressa a ideia de tempo. Às vezes, à tarde, à noite, tem crase. Vamos marcar a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado de maneira errada. Às vezes faz bem ficar doente. Novamente, aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial, como acabei de explicar ali, expressando a ideia de tempo, tem crase. Quem chega, chega a algum lugar ou a alguma coisa. O a mais a de conclusão, você já sabe. Substitua a feminina por uma masculina. Cheguei ao ato de concluir. Deu ao antes da masculina, terá crase antes da feminina. Nada se compreendeu em relação, se é em relação a alguma coisa, em relação ao ato de adoecer. Crase correta também. Não contesto que a medicina seja útil, se é útil a alguma coisa. Agora, alguns é uma palavra no masculino. Alguns é o quê? Um pronome indefinido. Não uso crase antes de pronomes indefinidos, também não uso crase antes de palavras no masculino. Alternativa D, está errada, gabaritou a questão. A melhor resposta. Se é resposta ao ato de caluniar, por exemplo, então terá crase antes de uma palavra no feminino. A melhor resposta, às calúnias. Se é resposta a alguma coisa. Então, voltando aqui, ela está certa, corrigindo aqui, mas pede aquela em que o acento foi empregado de maneira incorreta. Letra D, gabaritou a questão.